Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a total dependência da graça de Deus. Hoje nós vamos concluir o estudo sobre chamado à fé, confiança que gera segurança. O que nós aprendemos durante esse estudo? O que nós podemos aplicar na nossa vida através desse chamado à fé, para que possamos ter segurança no amor divino, no amor redentivo, na providência divina, na soberania divina. Então nós vamos ver um pouquinho de cada coisa. O que aprendemos nessa lição? Nós vamos ver que aprendemos que o cristão às vezes fraqueja em sua fé, na certeza da salvação e também no cuidado providencial de Deus. Nós que conhecemos a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus, nós vamos ver isso na vida de alguns personagens bíblicos. Quero citar um aqui, Elias. Elias teve um desafio contra os profetas de Baal. Deus derramou fogo, Elias viu aquilo ali. Jezabel disse que iria matar Elias e ele foge com medo. Ele perde a sua certeza, a sua confiança, ele pede até a morte para si. Ele entra dentro de uma caverna e Deus fala com ele e ele responde desta maneira ao Senhor. Elias respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 10. Ele volta a repetir isso no verso 14, e ele coloca: tenho sido extremamente zeloso. Então, ele olha para a sua condição de servir ao Senhor, mas ele fraqueja ao olhar ao seu redor, dizendo que ele estava só, que todos haviam abandonado. E Deus ali naquela caverna providencia o alimento para ele, sustenta a vida dele e ainda fala assim: olha, a tua obra não terminou, você vai continuar a tua obra. É isso que nós vemos e temos que aprender, que muitas das vezes nós fraquejamos, mesmo vendo o agir poderoso de Deus. Mas se nós olharmos para o Senhor, nós vamos ver que Ele tem um cuidado soberano e providencial para nos fortalecer em toda e qualquer situação. Basta confiar no Senhor, basta buscá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. O que precisamos fazer então para vivermos pela fé? O que nós temos que fazer para viver exclusivamente pela fé? Como diz Abacuque, capítulo 2, verso 4, o justo viverá pela fé. Então, como que eu vou viver pela fé? Nós aprendemos nessa lição que precisamos aprender que a solução é entender melhor a graça do Senhor. O que é a graça? O que Ele age para derramar a sua graça sobre nós? Como que é esta graça? Qual é a aplicação desta graça na nossa vida? E assim crescer na graça e no conhecimento de Deus. Nós já estudamos isso. A graça é aquilo que eu não mereço, mas o grande amor de Deus por nós, em Cristo Jesus, Ele manifesta a sua graça, enviando Cristo para morrer na cruz, para nos salvar, para nos perdoar de todos os nossos pecados. E assim nós vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, como diz segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então nós temos que crescer na graça, ou seja, cada vez mais e mais
buscar ser parecido com Cristo, buscar abandonar este mundo que jaz no maligno, que está morto em seus delitos e pecados, e vivermos em Cristo Jesus, buscando gradativamente crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, este que é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. O que fazer quando nos sentimos fracos na fé? Então, se eu procuro crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, mas há momentos que eu me sinto fraco na fé, o que fazer então para fortalecer a nossa fé? Ajudando sempre, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Estou me esforçando para isso, mas o que eu preciso fazer mais? Nós vamos ver que devemos focar na cruz de Cristo, ou seja, eu tenho que trazer à memória o que Cristo fez por mim naquela cruz. Por que ele morreu ali? Qual é o benefício que eu tenho com a sua morte? E assim, ou seja, todas as vezes que o nosso coração, a nossa mente nos acusar, fazendo-nos lembrar que somos fracos, que somos inoperantes, olhando para a cruz de Cristo, ele vai nos lembrar que somos justificados pelo sacrifício dele na cruz. É lá que eu sou fortalecido, é lá que eu tenho vida, é lá que eu tenho restauração. Então eu não posso deixar de trazer à memória o que Cristo fez por mim, o que Cristo fez por você, o que Cristo fez por nós. Então, somos fracos sim, mas quando nós olhamos para a cruz, nós sabemos que aquele sacrifício lá foi para nos tirar do pecado e nos fortalecer na caminhada de santificação para o reino eterno, para a glória eterna. Então, todas as vezes que nos sentirmos enfraquecidos, olhe para a cruz. Traga à memória o sacrifício de Cristo na cruz por você. Então, a palavra de Deus diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, caso de ser maldição, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, Cristo Jesus, para que não vos fastigueis, desmaiando em vossa alma. Hebreus capítulo 12, verso 1 a 3. Então o autor aos Hebreus está nos chamando a atenção. Queridos, olha, quando você se sentir fraco, vou voltar aqui um pouquinho. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O pecado, ele tenazmente nos assedia para nos afastar de Deus. Mas desembaraçando de tudo isso, olhando para o autor e consumador da nossa fé, corramos com perseverança para a carreira que nos está proposta, a vida eterna. Então, eu tenho que olhar para Cristo Jesus, que em troca da alegria, ele suportou a cruz para que possamos ter a vida eterna. Queridos, somente um grande amor pode ter feito isso por mim e por você. E somente Cristo teve a ousadia, a intrepidez de ir para a cruz para nos perdoar, sendo nós ainda pecadores. Então, o que fazer como nós nos sentimos fracos? Olhar para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, olhar para a cruz
e ver que o seu sacrifício nos garante vitória. Qual é a aplicação que tenho que fazer em minha vida quanto ao chamado à fé? Ore a Deus para que Ele o ajude a compreender com mais profundidade a sua graça. Quando vierem acusações que Deus não ama porque você cometeu algum pecado, esforce-se para se lembrar da cruz, pois ela é a solução de Deus para o nosso problema espiritual. Avalie-se, arrependa-se e busque imitar a Cristo. Ou seja, olhe para Cristo, porque Ele suportou a cruz para nos dar vida. E assim, se Ele suportou todos os sofrimentos para nos dar vida, nós temos que também sofrer por causa de Cristo Jesus. Viver para a glória de Cristo Jesus. E a palavra do Senhor nos diz em Efésios 5, 1 e 2: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Queridos, o que eu tenho que qual é a aplicação que eu tenho que fazer em minha vida quanto ao chamado à fé? Orar, buscar a Deus e procurar caminhar de conformidade como Cristo andou, em amor, perdoando, buscando satisfazer a vontade do Pai e glorificando a Deus. É isto que a palavra de Deus nos ensina. Então, o que é que nós aprendemos com a conclusão sobre o chamado à fé? O que aprendemos nessa lição? Que nós somos propícios a fraquejar na fé. Mas o que eu preciso fazer para viver pela fé? Eu preciso buscar o autor e consumador da minha fé. Eu preciso olhar para a cruz. Eu preciso crescer em conhecimento da graça de Deus e viver pela graça de Deus e viver pela fé. O que fazer quando nos sentimos fracos? Olhar para a cruz e saber que lá Cristo morreu em meu lugar. Qual é a aplicação que eu tenho que fazer? Orar, meditar na palavra do Senhor e buscar seguir o exemplo de Cristo. Que Deus aplique isso em nosso coração. Vamos orar? Pai, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Fortalece a nossa fé. Que possamos, Senhor Deus, viver olhando firmemente somente para Cristo. Independente das lutas e das provações, a minha vida está no autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Abençoe cada família, Senhor Deus, restaurando, trabalhando em cada coração, trabalhando nos relacionamentos. Perdoa, Senhor Deus, os erros, as falhas, aumenta o amor, o diálogo, traga paz às famílias. Proteja os nossos filhos de todo mal, que eles possam crescer em estatura e graça diante do Senhor, olhando firmemente para Ti. Ó Deus amado, coloca a Tua mão de cura sobre todos os enfermos, curando, libertando e tirando todo o mal, mas seja conforme a Tua vontade. Ilumina os nossos olhos, ilumina o nosso coração, trate com a nossa vida para andarmos na luz, porque o Senhor é a nossa luz. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.